Olá, meu nome é Hugo, eu sou responsável pela área de segurança no grupo Delis Food Service. Eu sou especialista de segurança da informação. Nós somos responsáveis aí mais ou menos por 50 empresas dentro desse grupo, cuidando, né, da segurança da informação de todas essas empresas. O grupo Delis, o segmento dele é atacado e varejista, vamos colocar assim, né? Então ele revende, né? Vende, inclusive tem algumas empresas que fabricam, inclusive, produtos, né? Na área de segmento de alimentação, por exemplo, e a gente tem diversos produtos de diversas marcas revendendo desde do Rio Grande do Sul até o Nordeste, né? Hoje existe projetos de alcançar o Brasil inteiro, inclusive o que está faltando ali é a região norte. Apesar de nós termos CNPJ em todo o país, mas logisticamente falando, empresas, unidades, nós temos desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, né? Antes da integração do Menino Engine, assim, quando eu fui contratado pela Delis, né, eu assumi esse desafio de reestruturar ou de estruturar a área, né, de segurança da informação. Ela estava bem num processo inicial, né? A empresa, a Delis em si, ela é uma empresa, é um grupo novo, né, um grupo que tem mais ou menos 7 anos, né? Apesar que temos empresas que têm 60 anos de existência, né? Então, mas o grupo em si, ele tem 7 anos. Então, e aí o Ricardo, que é o meu gestor, começou a reestruturar toda a TI, né, organizando a área, né, e começou a trazer pessoas estratégicas para ajudá-lo nesse desafio, né? Então, na área de segurança, ele me trouxe para que a gente pudesse organizar a casa ali junto com ele. Então, quando eu cheguei, fizemos todo um assessment de segurança e aí buscando entender a estrutura, analisando os gaps para a gente propor, né, o que a empresa, o que o grupo precisaria para elevar o nível de maturidade em cibersegurança. E Manage Engine sempre foi um parceiro, sempre foi uma solução que eu já venho trabalhando há muitos anos, né? E quando eu cheguei aqui eu vi necessidades, né, que precisava dessas soluções da Manage Engine para nos ajudar, nos apoiar no nosso trabalho, não só na área de segurança, como na área de infraestrutura também, né? Então, quando eu cheguei aqui não tinha, por exemplo, um software adequado, né, robusto, para fazer gestão de inventários, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que eu cheguei aqui e disse, olha, precisamos de um software aqui, fazer gestão de inventários, onde a gente possa fazer as atualizações de patches, os updates da Microsoft, os updates de correção de patch de terceiros, né, para a gente possa ter MDM. Nós temos todo colaborador tem um celular, então um mobile. Então fica muito difícil você controlar isso sem uma solução adequada. O AD Manager, por exemplo, ele veio junto, né, porque para a gente poder... nossa equipe de suporte trabalhava diretamente nos servidores, fazendo criação de usuários, resetando senha, deletando usuário, fazendo modificações, inserindo grupos e tudo mais manualmente, né, diretamente no servidor, né? E juntamente com o AD Manager eu trouxe o AD Self-Service para eliminar 70% dos chamados em relação a reset de senha. Então conseguimos implantar aí o AD Self-Service e aí nos ajudou
nessa proposta, né? O AD Self-Service ele tem vários recursos, mas nossa primeira fase, o objetivo inicial, né, nós fazíamos o projeto do AD Self-Service e a nossa primeira fase era o reset de senha e resolver ali esse quantitativo muito grande de chamadas, né? Que era o reset de senha e o desbloqueio de conta. Então, isso veio e nos ajudou. O AD Manage veio junto com essa proposta para fazer o gerenciamento do AD, né? O gerenciamento do Active Directory e a possibilidade de que da centralização desses atendimentos pelo nosso suporte. Então, com essa solução, com o AD Manage, eu tirei 30 pessoas, por exemplo, 30 suportes, de acessar o servidor diretamente, passando a centralizando isso no AD Manage. Então, dentro do AD Manage, eles conseguem criar usuários, deletar usuário, modificar usuário, criar contas, criar grupos, inserir membros nos grupos, né? E toda a possibilidade, além de relatórios centralizados e tudo mais. E isso foi muito bem-vindo dentro da empresa, né? A gente acertou em cheio nesse projeto. E aí, logicamente, por conhecer o AD Manager, né, e aí, juntamente com o apoio dos especialistas da C-Software, como a Tainã, a Thaís, a gente viu algumas possibilidades de utilizar o AD Manager que ajudaria muito aqui, né, processualmente falando. Por exemplo, quando eu entrei e fiz todo esse acesso, eu verifiquei que nós temos, né, uma solução, uma aplicação que o RH utiliza, que é o Senior. Né? E o Senior ele tem uma automação de criar usuários, né? Quando o colaborador ele integra a empresa, né? Quando ele é contratado. Então o Senior cria esse usuário integrado com o AD, né? E aí o RH disponibiliza essas informações para que a TI possa fazer o seu processo, criação de e-mail e tudo mais, manualmente. E com o AD Manager, a gente teve essa possibilidade de integrar o Senior com o AD Manager. Fazendo isso, né, o Senior, ele informa, o RH informa, logicamente, o Senior que tal usuário foi contratado, o Senior informa isso para o AD Manager. Na verdade, é o AD Manager que vai buscar essa informação diariamente, por um período de tempo, né, de hora em hora, ele vai buscar, tem alguma atualização aqui, Sênior? Tem sim. Qual é? Aí ele puxa essa informação que o colaborador tal foi criado. E aí o AD Manager vai lá no AD e cria esses usuários já padronizados, né, conforme a gente configurou isso aqui. E a grande vantagem, isso o Sênior já fazia, né? Agora quem passa a fazer isso é o AD Manager. Mas o que o Sênior não fazia? O colaborador entrou de férias. O usuário dele continua liberado, continua ativo. Isso é uma falha de segurança na nossa visão, na nossa visão da área de segurança. Por quê? Porque o colaborador está de férias. Ele não vai acessar o sistema por 10, 15, 20, 30 dias. Então não há necessidade de o usuário dele, dos acessos dele estarem ativos. Então eu precisava bloquear esse acesso. Como é que eu faço isso? Manualmente. Fazia isso manualmente. Com o AD Manager, não. O AD Manager vai buscar informação no Sênior e o Sênior informa, esse usuário entrou de férias. Aí o AD Manager vai lá e bloqueia o usuário. Bloqueia o usuário, o e-mail dele e tudo mais. E aí, com isso, o colaborador ele não passa a ter acesso à nossa estrutura. A não ser... E aí, logicamente, que todo processo tem sua exceção. A não ser que esse colaborador, dependendo do cargo dele, tenha já conversado, alinhado isso com sua gestão ou com o RH, dizer, vou ter uma reunião importante tal dia, mesmo estando de férias, ou preciso fazer tal coisa, mesmo estando de férias. E aí, a gente impede que o AD Manager bloqueie o usuário dele. Ou, dependendo do alinhamento, como já aconteceu aqui, eu deixo o AD Manager fazer o processo dele, quando chegar em tal data, crio essa configuração, quando chegar a tal data, o AD Manager vai lá, libera o usuário dele, depois desse outro dia ele vai lá e bloqueia.
Então é tudo isso uma questão de política, de criação de política dentro da AD Manager e de configuração, né? Então isso é bem tranquilo. Assim como desligamento do usuário. O sênior, ele cria automaticamente um usuário, mas ele não desativa, ele não... Hoje, aqui no grupo, a gente não tem a política de deletar um usuário, porque a gente precisa desse histórico, né? Tem ali um processo, a empresa entende que esse processo de deletar um usuário precisa de um certo período de tempo. Então a gente guarda esse usuário numa OU ali de desativados, de desligados, e guarda para termos esse histórico por tanto tempo, por tantos anos, né? Então, quando o usuário ele é desligado, a gente precisa fazer com que o RH precisava informar isso para a TI, e a TI ia lá e desativava esse usuário e movia ele para uma OU de desligados ou desativados. Então, com a AD Manager, isso foi feita uma automação com que ele vá buscar informação no sênior, disse, opa, o Anderson foi desligado. E aí o AD Manager vai lá e desativa esse usuário e automaticamente move para a OU de desligados ou desativados, né? Então isso resolveu muitos problemas dentro de casa, né? Inclusive desafogou ainda mais a TI, né? Isso nos ajudou bastante. E além de que o processo ele passa a ser feito por uma aplicação. Porque o que acontecia? Acontecia, por exemplo, de que existe esse processo, o usuário foi desligado da empresa, a TI precisa desativar esse usuário no AD, porque senão eu tenho um funcionário que não está mais na empresa, mas tem um usuário ativo no AD, e isso gera uma vulnerabilidade de segurança. E muitas das vezes, falhas humanas acontecem, ou o RH não avisa a TI que aquele usuário foi desligado, que acontece muito, não só acontecia nessa empresa, como acontece em várias que não tem esse tipo de solução, esse tipo de automação. Certeza absoluta que isso acontece em várias empresas. O RH não avisa, ou quando avisa, depois de um mês, depois de 15 dias, depois passa um relatório de quantos os usuários desligados da empresa, que não fazem mais parte do grupo e tudo mais, aí a TI ia lá e desativava esses usuários manualmente, né, por tanto período já. Para evitar esse tipo de falha, né, que é uma falha tanto do lado do RH quanto do lado da TI, né, que precisa dessa informação, o AD Manager veio para resolver isso instantaneamente. O da RH informou o sênior que esse usuário foi desligado, a AD Manager vai lá naquele período configurado e desativa ele de todos os seus acessos. Isso resolveu um grande problema para a gente aqui. Qual é o desafio? Né? Eu já conversei com outras empresas, né, a pedido da C Software, com outras empresas a respeito do AD Manager, né? E hoje eu falo bastante da Managing Engine para qualquer empresa que eu vá, né? Porque me ajudou bastante em todas essas empresas. Em todas essas empresas foi um grande projeto. Tanto aqui na Delis hoje nós temos o Endpoint Central, nós temos o AD Self-Service, nós temos o AD Manager, nós temos o AD Audit, né? E ainda estamos buscando outras soluções para nos apoiar aqui. O grande desafio de implantar o AD Manager é o seguinte: disponibilidade, somente isso. Disponibilidade de equipes, porque o AD Manager ele se configura com 4, 6 mãos, né? Eu preciso dos especialistas do AD Manager, da C Software, eu precisava dos especialistas da Senior, eu precisava dos meus especialistas internos, né? Tanto da área de infraestrutura, quanto da área de sistemas, né? Desenvolvimento, banco. Então eu precisava das equipes disponíveis para a gente trabalhar esse projeto. Esse é o grande desafio. Porque o AD Manager não teve problema nenhum. Eu não tive problema nenhum com o AD Manager. A solução está lá, o AD Manager a gente precisa ser configurado. Logicamente que existe ali
um alinhamento de configurações. Por quê? Porque o AD Manager ele tem as suas configurações básicas, seus atributos, e esses atributos têm que ser criados exatamente igual como estão no AD. E ele também tem que ser exatamente igual como está no Sênior. Então, eu pego os atributos do Sênior, de repente o código do colaborador, que não tem no AD, é um outro atributo que está no AD, mas no Sênior é código do colaborador. Né? Mas vamos supor que no AD esteja lá matrícula. E no AD Manager se chama MAT. Então eu preciso fazer essa edição para que todos enxergam o mesmo atributo. No Sênior é código do colaborador, então no AD eu tenho que ter esse código do colaborador, e no AD Manager eu também tenho que ter esse código do colaborador. As três soluções vendo a mesma coisa. Isso bem tranquilo. A questão é justamente trazer a equipe de Sênior, mostrar, olha, todos os atributos são esses aqui que o Sênior trabalha. Todos os atributos do AD, chamar o time de infra, para abrir ali o AD, acessar o AD e ver, olha, todos os atributos que estão ali cadastrados. O e-mail está no atributo mail. Né? E a gente pegar tudo que está sendo utilizado e configurar isso no AD Manager. Tá? Isso não se faz de um dia para a noite, né? Isso leva tempo, né? Não é difícil, é mais uma questão de disponibilidade e de prioridade. Quanto tempo você vai priorizar, quanto tempo você vai disponibilizar para colocar a solução rodando. A solução é bem tranquila de configurar, não tivemos nenhum tipo de problema. A única coisa que nós tivemos que fazer na época era atualizar para a última versão do AD Manager que a gente tinha lançado, e por algum motivo na virada deu um erro, e que o erro já estava corrigido na versão lançada, né? Então foi bem tranquilo. Quando atualizamos a versão do AD Manager, a solução para aquele problema já tinha sido corrigido. Então, o grande desafio mesmo de qualquer empresa nesse cenário de integração, por exemplo, do Sênior com o AD Manager, vai ser a disponibilidade de juntar 2, 3, 4 equipes para esse fim.